Anderson, professor Zé Luiz. São os que eu estou vendo, viu, pessoal? Mas eu sei que tem muito mais pessoas aqui. Professora Maria Sali, né? Tudo bom? Tudo bem, professor. Bom dia aos demais. Boa tarde aos demais. Professor Jean. Então, nem o celular o professor Edmilson não está conseguindo entrar. Então, acho melhor a gente ir começando. Nós estamos com a Emanuele, né? E ele vai tentando até conseguir entrar, tá certo? Vocês concordam? Por conta do tempo, né? Eu vou combinar aqui com ele, só enviar uma mensagem e a gente começa. Então, pessoal, vamos lá, boa tarde, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, né? Vou abrir aqui a nossa pauta, só um minutinho. Então, a gente começa apreciando a ata da 51ª reunião ordinária que a gente realizou no dia 8 de abril de 2025. Em discussão, Emanuele não consegue falar, eu vou falar com ela por aqui, só um minuto. Ver se ela consegue colocar o dispositivo, certo? Para a gente votar. Só um minutinho, que é o professor Edmilson. Então, tá acontecendo alguma coisa que eu não sei qual é, o que é, né? Ele está aqui nas ordens, todos os computadores que eles tentaram até o início também, ele vai tentar do notebook dele. Enquanto isso, a gente vota, e aí a Emanuele não consegue se comunicar falando, né? Mas ela está nos ouvindo, e eu peço então que ela coloque aquele dispositivo, ótimo, para que a gente possa votar. Obrigada, viu, Emanuele? Todo mundo votou, gente? Quando possível, Emanuele, você coloca, por favor, a votação no chat, né? Então, a pauta foi aprovada com 13 votos favoráveis, nenhum contrário e 5 abstenções. Obrigada, Emanuele. A gente segue, então, com a nossa pauta, né? Não temos nenhum expediente, mas temos um espaço para comunicações.
Então, primeiro eu vou escrever, quem desejar dar algum informe, fazer alguma comunicação, e depois eu tenho algumas comunicações a dar também. Se alguém quiser dar algum informe ou fazer algum comunicado, pode levantar a mãozinha e a gente vai escrevendo e vocês vão falando, certo? Não? Ninguém? Eu pedi, Fernanda. Então, tem alguém? Eu. Ah, é porque eu estava olhando a mãozinha, né? Mas tudo bem. Vai lá, Zé. Fique à vontade. Pode ser. Tá. Ah, estava mesmo. Desculpa. Não é só para avisar aos colegas que ontem a gente divulgou o resultado preliminar dos projetos de extensão e programas, né, do Probex. Hoje e amanhã a gente está na fase de receber os recursos, né, daqueles que não concordaram ou tem alguma coisa a apresentar como recurso. Amanhã à tarde o comitê se reúne para fazer os encaminhamentos dos recursos, para que a gente possa já, acho que na sexta-feira, já divulgar o resultado final dos projetos e programas do Probex para esse ano. Só para informar a todos, não sei se todos estão sabendo, mas esse é o momento que a gente está no processo de seleção do Probex. Obrigada, Zé. Mais alguém quer fazer algum informe? Então, assim, ainda em relação ao Probex, né? Nós já fizemos essa solicitação, mas vamos continuar fazendo aos nossos assessores de centro, né? Nós temos 11 assessores, que são equivalentes aos 11 centros, para que eles possam fazer um relatório em relação a alguns problemas que foram identificados, né? Que a gente precisa melhorar no próximo edital, né? Então, tem questões que precisam ou ficar mais claras, ou mais, vamos dizer assim, serem mais próprias à própria extensão que é desenvolvida, né, em várias áreas do conhecimento aqui na universidade. Pelo princípio da razoabilidade, nós, assim que assumimos, né, nós mantivemos a versão que já tinha sido aprovada, a versão do edital, que já tinha sido aprovada pela gestão anterior, né, e que também já tinha passado pelos crivos desse comitê assessor de extensão e da própria Procuradoria Federal. Então, nós não mexemos nessa versão, né, considerando todo o trabalho feito, um bom trabalho, inclusive, né, mas a gente, ao longo do processo, identificou que esse edital pode sair de forma mais clara, né, e isso vai ajudar todo mundo, tanto os proponentes, como também os avaliadores. Então, a gente está nesse processo também, não só do resultado, né, das propostas e dos programas, mas também muito atento àquilo que a gente pode melhorar no processo, para que o edital ele se aproxime cada vez mais, né, de um entendimento comum entre a resolução, o próprio edital e as propostas que nos são enviadas, certo? E aí também nessa direção dessa aproximação maior com os assessores dos centros, né, os assessores do nosso comitê de extensão, nós realizamos de forma presencial, nos dias 5 e 6 de maio deste ano, aqui em Campina Grande, realizamos num auditório do SEI, né, que é o Centro de Engenharia Elétrica e Informática, por ter uma condição da gente poder fazer também uma reunião híbrida, esse encontro com os assessores, tanto de arte e cultura como de extensão. Os assessores de arte e cultura, nós não temos esse quadro ainda completo. Alguns centros não estão com esse assessor, né, definido. Nós estamos nesse processo de composição, né, ou de recomposição dessa assessoria específica de arte e cultura, mas os assessores de extensão estiveram ou de forma presencial ou, né, híbrida, né, dos seus lugares, e nós fizemos um debate muito interessante, desde questões mais da extensão, que eu vou chamar de acadêmica, que tem a ver com a curricularização,
que tem a ver com os nossos programas e projetos, né? Há questões que envolvem outras ações de extensão, como as ações de arte e cultura, que acontecem em todos os campi da nossa universidade e que precisam não só de um apoio, mas de uma sistematização maior, para que a gente possa avançar aí numa vivência cotidiana, né, da arte e da cultura, não só como evento, mas, sobretudo, como prática, como linguagem, né, como ciência também, porque arte é ciência, cultura é ciência, né? Então, a gente está nesse caminho. Um outro informe que eu vou dar a vocês é que, na última semana, nos dias 14 e 15 de maio, eu participei do Colégio de Proreitores de Extensão das Universidades Federais, né, que é o COEX. E lá nós discutimos, junto com outros proreitores e com convidados para as mesas, né, muitos assuntos que interessam a todas as universidades, como, por exemplo, a questão da curricularização, mas, sobretudo, a questão do financiamento dessa curricularização. Nós sabemos que a curricularização ela é mandatória, né? Há uma resolução que é mandatória, todas as universidades, todos os cursos precisam realizar a curricularização da extensão em seus PPCs, né? Mas nós não temos, ao mesmo tempo que é obrigatório, não veio junto um orçamento específico para que a curricularização aconteça de forma plena. E aí a gente sabe que isso acaba desembocando em várias distorções mesmo. Ou os professores pagam do seu bolso, ou a extensão ela é feita de uma maneira mais capenga, né? E aí a gente quer caminhar nessa direção. Então, objetivamente, a nossa coordenadora, que é a professora Ceissa, ela é pró-reitora de extensão da UFPE, ela convidou muitas pessoas que podem nos ajudar nessa direção. E uma delas foi a senadora por Pernambuco, a Tereza Leitão, que é da Comissão de Educação e que está às voltas agora com o PNE, a formulação final. Então, nós tivemos um momento curto, mas muito exitoso, do ponto de vista da gente apresentar uma meta a ser inserida no Plano Nacional de Educação que contemple recursos para a curricularização. Se isso vai ser suficiente, a gente sabe que não. Mas, até então, o Plano Nacional de Educação não tinha nada específico da extensão e da curricularização da extensão, sobretudo do ponto de vista orçamentário, como foi proposto. Então, a formulação foi feita, foi apresentada pela professora Lana, que é a coordenadora do FORPROEX. O FORPROEX é um fórum que reúne pró-reitores de extensão não só das federais, mas das estaduais e dos institutos federais. E nós apresentamos para ela, que agradeceu muito pela forma clara e bem delineada e se comprometeu a levar esse debate, que claro que nós vamos acompanhar no momento em que ele estiver ocorrendo, tanto na Câmara, nessa Câmara Específica de Educação, como em outras instâncias, né, como Câmara dos Deputados, e Senado, enfim, certo? Então, mais fundos para a extensão foi um outro ponto que a gente discutiu, e em diálogo com pessoas do governo que estão em outros ministérios, que não apenas da educação, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, como a Secretaria Especial da Presidência, né? Nós vimos possibilidades de a gente buscar recursos por meio de outros ministérios, que não especificamente o Ministério da Educação, né? Vou para o último informe, dizer para vocês que nós recebemos recentemente um processo que solicitou que essa Câmara, né, analisasse uma demanda que é especificamente relativa à pesquisa, né? Eu vou ler só o primeiro parágrafo, para vocês terem ideia do teor, e já dizer para vocês, antes de ler, que essa solicitação, ela vai ao encontro de uma reflexão que o professor Kennedy fez na nossa última reunião, né, sobre esse lugar ou esse não lugar da pesquisa na nossa Câmara, uma vez que no nosso estatuto e no nosso regimento, sobretudo no nosso regimento, a pesquisa está nessa Câmara, está junto à extensão, né? Mas que, a partir de uma portaria de 2019, a pesquisa ela migrou para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, como acontece
na maioria das universidades, né? Então, nós temos uma questão aí é que a nossa normativa, ela fala que essa Câmara cuida das questões de pesquisa, mas há uma portaria interna, né, que desloca a pesquisa para a PRPG, como a gente sabe. Então, a Coordenação Geral de Pesquisa hoje, ela está lá na PRPG e não mais na Câmara Superior, né, que tem o nome de Pesquisa e Extensão. Para fazer essa mudança, a gente precisa mudar o nosso estatuto, o nosso regulamento, mas efetivamente o que acontece hoje é que a extensão, ela cuida das questões mais atinentes à extensão, e não à pesquisa. E aí, ao receber esse processo, né, que é dirigido a esta Câmara, nós entendemos que não é da nossa alçada, então nós nem mandamos para um conselheiro, né, para que ele emita parecer, uma vez que a gente já tinha um despacho, né, muito semelhante, que foi feito, inclusive, pelo professor Killer, talvez o professor se lembre, né, de uma demanda semelhante, em que fica muito claro que nós não cuidamos mais das questões relativas à pesquisa, certo? Então, como eu disse para vocês, a demanda foi a seguinte: venho, por meio deste, solicitar a esta Câmara a análise de um pedido de substituição de aluno de iniciação científica de um programa PIVIC para PIBIT, vigência 2024-2025. A situação que ocorre é a seguinte: o aluno Emerson Hugo, vinculado ao projeto de PIBIT 2024-2025, decidiu sair a partir do mês de abril por dar preferência à realização de estágio remunerado. E por esse motivo eu solicitei à CGP, né, que é a Coordenação Geral de Pesquisa, a substituição desse aluno. Então, é necessário colocar um outro aluno, e dessa forma eu retirei o aluno, aí ela diz o nome do aluno, né, aprovado em execução, para que o mesmo pudesse assumir a partir de agora o projeto PIBIT, com bolsa. No entanto, a CGP não acatou a indicação deste aluno para o projeto PIBIT 2024-2025, por ele já ter sido indicado no projeto PIVIC 2024 e 2025, ou seja, o mesmo não pode trocar de programa de iniciação científica na mesma vigência, pois o edital deste ano prevê em seu item 12.7, que esse procedimento não pode ser feito. Então, já houve um posicionamento da Coordenação Geral de Pesquisa, tanto na Câmara como na Pró-Reitoria, né, que cuida especificamente da pesquisa, e por essa razão, né, também, mas também porque nós não tratamos mais da pesquisa nesta Câmara, nesta Pró-Reitoria, né, nós não encaminhamos esse processo para vocês, para um de vocês relatarem. Entendo que essa é uma questão importante, que a gente precisa amadurecer, mas na minha perspectiva, cada vez mais no sentido da gente resolver esse impasse, né, entre o que de fato a gente faz e o que está lá no nosso regulamento, na direção de manter a pesquisa na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a gente, né, avançar na extensão em campos diversos que dizem respeito especificamente à extensão, certo? Então, estou colocando como um informe para que vocês saibam que nós não encaminhamos nessa direção, certo? Alguém mais quer fazer algum comentário, conversar um pouco sobre esse ponto, outro ponto? Então, podemos seguir. Agora, vamos entrar na ordem do dia. Temos 2 pontos e é o momento da gente aprovar a nossa pauta, né? Tá, Oi? Me escutam? Sim, Edmilson, que bom. Você entrou, né? Até que enfim. Desculpem, conselheiros. Que bom. Você acompanhou meus informes? Alguns sim, alguns deu para acompanhar. Viu? Tá certo. Então, seja bem-vindo, que bom, né? Que deu certo. Obrigado. Então, a gente agora está na aprovação da pauta, temos, como eu falei, 2 pontos. Alguém quer incluir algum ponto? Então, podemos passar a aprovação da pauta? Vou gerar inquérito. Ah, não, desculpa. Podemos não, a gente tem que votar em relação à ata, não é isso?
Não, a gente já votou, não foi? É porque ainda está aqui, O Anderson desculpa. levantou a mão, viu? É que está aqui ainda no meu campo visual da ata. É Agora a gente porque vai aprovar a pauta. no subsequente fica aparecendo a enquete da última votação no painel, viu? Anderson, professor Anderson quer falar. Pois não, professor. Boa tarde. Boa tarde. É que eu vi que na pauta tem uma discussão sobre a resolução da empresa Júnior. Eu só queria entender, porque a gente votou tem pouco tempo essa resolução no ano passado. Eu queria entender o que seria essa discussão. Ela é super nova. Podemos Só para entender por que ela está na pauta. Para entender se eu vou certo. votar. Podemos. Ok. No momento da pauta, da gente discutir, aí eu vou dizer por que ela tá certo? Pode ser? Pode. Então, podemos colocar em votação a aprovação da pauta? Por favor, Emanuele. Estou preparando a enquete. Pronto. Todo mundo votou? Então, temos a pauta. A gente tem aqui a aprovação, mas nós temos 19 conselheiros presentes na sala e tiveram 29 votações. Eu queria lembrar que a votação só pode ser procedida com quem é conselheiro da Câmara, tá bom? Por esse motivo, eu vou ter que refazer aqui a enquete. E também, na presença do titular ou do suplente, o voto computado, quem tem que votar no caso, é o titular, certo? Então, por favor, deixe-me colocar mais uma vez em votação. Pronto, a enquete foi iniciada. Fernanda? Oi. Eu, nessa reunião, eu sou suplente ou não? Hã? Nessa Câmara, eu sou suplente C ou não? Não. Você é membro. Tá. Então, deixa eu voltar aqui que eu estava na dúvida. Voltei. Já temos o resultado? Ainda falta, acho que alguns conselheiros votarem pelo painel de engajamento aqui. Eu vou verificar. O professor José Luiz já votou.
Deixa eu verificar. Cícero já votou? Tá faltando o Cícero votar, pelo que eu estou vendo aqui. Professor Cícero. Pronto, agora eu vou publicar a enquete. 16, Então agora está correto, né? Agora 16 votos favoráveis e 3 abstenções. 3 abstenções, está ótimo. Então a gente segue. O primeiro ponto de pauta é uma apreciação do calendário de reuniões da nossa Câmara, né? Referente ao ano de 2025. Então a gente trouxe uma proposta e essa proposta foi baseada tanto no calendário, né, meu, assim, às vezes tem viagens a trabalho, né, tem reuniões do pleno que eu participo, né, e também da Secretaria das SODES. Então, é uma proposta que a gente apresenta para vocês, a gente buscou diversificar os dias, para não ficar todo mês no mesmo dia. Normalmente, as reuniões acontecerão às tardes, com exceções, né, algumas reuniões a gente colocou pela manhã. Então, eu peço a Edmilson que projete, por favor, né, a proposta que a gente trouxe de calendário. Só um instante que eu vou compartilhar. Pronto. A partir daqui eu não vou ter mais como visualizar vocês na tela, tá bom? Mas eu vou fazer uma apresentação. Não está aparecendo, né, para a gente. Eu vou colocar agora, tá bom? Agora vocês observam, não é isso? Agora sim. Pronto. Então, maio hoje, né, estamos realizando nossa reunião de maio. Em junho, a proposta é que seja dia 18 de junho. Em julho, dia 10. Em agosto, dia 21. Só um minuto. Vejam que a gente está entre terça e quinta-feira. A gente nem está usando a segunda nem a sexta, certo? Em setembro, uma terça-feira, dia 16. Pode ir passando mais devagar, Edmilson, que as pessoas vão anotando, aí elas vão verificando, né? Outubro. Não, a gente pode passar de novo, mas vamos para outubro. Eu coloco as datas também no chat, viu? Não se preocupem. Certo. Em outubro, uma quarta-feira, dia 15. Esse ano aquele feriadão nem vai cair no dia que para a gente aqui em Campina Grande é bom, né? Porque o dia 11, quando cai no dia de semana, a gente consegue ter um pouco mais de dias. Então, dia 11 e 12 vão cair sábado e domingo de outubro. Em novembro, dia 13, uma quinta-feira. E em dezembro, dia 9, uma terça-feira, certo? Eu vou passar mais uma vez, tá bom? Mostrar mais bom. uma vez. Maio, dia 20, terça-feira. Isso. Junho, dia 18, quarta-feira. Julho, dia 10, em uma quinta-feira. Agosto, dia 21, em uma quinta-feira. Setembro, dia 16, em uma terça-feira. Outubro, dia 15, em uma quarta-feira. Novembro, dia 13, uma quinta-feira. E dezembro, dia 9, em uma terça-feira.
Lembrando, né, que vocês têm, assim, que existem os titulares e os suplentes. Então, quando o titular não puder vir, o suplente poderá participar, certo? Em discussão. Professor Anderson e Emanuel. Olá, eu queria saber se já está previsto qual o turno de cada uma delas. Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo o professor Anderson bem? Alô, vocês estão me ouvindo? Ele está perguntando, professora Fernanda, se existe uma previsão para os turnos dessas reuniões. Existe. Então seria bom ser indicado, até para a gente poder se organizar. Eu vou olhar pela minha agenda, tá, Edmilson? Certo. Você tem ela mais fácil? Acredito que sim. Deixa eu verificar aqui, só um instante. Só um minuto, viu, professor? Então, em junho, a ideia é que seja na quarta-feira, né, dia 18, pela manhã, começando às 9 horas. Tanto o professor como todos vocês podem acompanhar, né? Em julho, na quinta-feira, dia 10, às 14 horas. Isso. Tá me escutando, Fernanda? Me Oi? escutam? Vocês me escutam, né? Escuto. Em agosto, dia 21 de agosto, quinta-feira, às 14 horas. Isso. Em setembro, dia 16, uma terça-feira, às 14 horas. Em outubro, dia 15, uma quarta-feira, às 9 horas. Em novembro, uma quinta-feira, dia 13 de novembro, quinta-feira, às 14 horas. E em dezembro, dia 9, uma terça-feira, às 14 horas também. Agora, o professor Anderson, tem mais alguém que queria falar? Manuel Varela Cardoso. Ou não, professor? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. É que eu estou vendo que no site da SODES tem uma aba chamada Agenda. Aí eu pergunto, também teria que colocar esse calendário da reunião da Câmara no site da SODES para consulta tanto pelos membros como também pela comunidade, né? Já que essas reuniões são abertas ao público, né, para acompanhar via YouTube. Assim deixaria mais publicizado as ações da Câmara. Sim, sem nenhum problema, viu? Com certeza. Todo mundo está ciente das datas? A gente pode votar? Alguém quer colocar mais alguma questão? Então, vamos botar em votação, né? Acho que ninguém mais se pronunciou. E aí a gente publiciza, com certeza. Pode mandar por e-mail para vocês e também no grupo do WhatsApp, certo? Certo. Lembrando que a participação de vocês é uma participação que é do titular e do suplente, né?
Sim. Lembrando só que, por favor, só votem conselheiros, tá bom? Pessoal, eu vou citar aqui quem já votou, tá bom? Mas não é uma forma de constranger ninguém, não, tá bom? É só para a gente dizer, ó, já votaram professora Fernanda, José Luiz, Mônica Andrade, Jean Márcia, Edinaura, Aila, Emanuel, Emília Paranhos, Sábio, Erlane, Francinalva, Anderson, Escarda, Cícero, Severino Irene, Luiz Augusto, Janeide Albuquerque, Juliana, Kila Costa e Maria de Farias Araújo. Maria Salidelândia. Vou encerrar a enquete, tá bom? O calendário ele foi aprovado com 17 votos favoráveis e 2 abstenções. Ok. Então, eu até gostaria de deixar registrado também, professora Fernanda, assim como eu tenho feito nas outras reuniões de câmaras, registrado aqui a compreensão dos conselheiros em relação às demandas da secretaria. Também gostaria de deixar claro que, apesar de estar nessa função, eu não faço jus a um professor substituto e eu também preciso resguardar um pouco também dessa responsabilidade em relação ao ensino, para que os nossos alunos não saiam prejudicados. Infelizmente, eu não tenho a figura de um suplente para poder estar conduzindo, auxiliando as reuniões. Então, desde já, eu deixo aqui registrado o meu agradecimento a esta Câmara e aos conselheiros, tá bom? A gente agradece também, Edmilson. Obrigada. Então, a gente passa ao segundo ponto de pauta, que diz respeito à resolução número 01 de 2024 da Câmara Superior de Pesquisa e Extensão, a qual fixa as normas para a criação, reconhecimento, funcionamento e acompanhamento das empresas juniores, EJs, no âmbito da Universidade Federal de Campina Grande, né? Participando dessa reunião estão 3 presidentes de EJs, né? Vitória, Eduarda e Yasmin, as quais, né, eu agradeço pela presença. Nós estamos agora conectados, né, tanto a Propex como as EJs por meio de um grupo, né, do WhatsApp, para que a gente possa estar mais próximo dessa ação tão importante. Então, como o professor Anderson tinha chamado a atenção, essa é uma resolução aprovada muito, muito recentemente, né, final do ano passado, e ela previa, né, ou ela prevê 180 dias para que as EJs encaminhassem uma documentação, né? Bem pertinho desse prazo expirar, dia 10, Vitória, né, que é da Alicerce, entrou em contato comigo, preocupada com o prazo, enfim, solicitando algumas informações. E aí nós nos demos conta que nenhuma EJ havia encaminhado essa documentação, né? O que nos deixou muito preocupados. Eu fiz uma consulta à Procuradoria Federal da UFCG sobre o caso, e a orientação, né, do doutor Cássio foi que a gente, né, trouxesse essa questão para esta Câmara, para que a gente pudesse refletir, né, e, se for o caso, eu vou sugerir que a gente possa prorrogar esse prazo para que as EJs possam encaminhar essa documentação, certo? Então, essa é a razão da gente ter trazido esse ponto para esta Câmara. Tá? A palavra fica aberta tanto aos conselheiros como a Vitória, Yasmin e Eduarda. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Certo? Killer, por favor, fique à vontade. Obrigado, Fernanda. Fernanda, é mais uma dúvida. Isso vai ser uma alteração na resolução ou vai ser uma resolução adicional na portaria? Então, a gente ficou dialogando sobre isso, né, Edmilson? Se seria
uma alteração especificamente em relação a esse artigo que fala do prazo, né? Ou se a gente colocaria só um aditivo, né? Então, a gente precisa ver a forma, né, Edmilson? Do ponto de vista, boa tarde mais uma vez, do ponto de vista normativo, a gente pode fazer só alteração no dispositivo que se pretende alterar, só no artigo, não é necessário alterar toda a estrutura da resolução. Então, a professora Fernanda havia nos procurado para consultar da possibilidade não da possibilidade, para saber do que é que poderia ser feito em virtude do não cumprimento dos prazos. Então, como o prazo foi estabelecido na resolução para que as empresas EJs que já estivessem em funcionamento na UFCG teriam 180 dias para se regularizar junto à instituição, e não sendo cumprido esse prazo, aí fica-se numa situação, digamos assim, de uma certa insegurança para essas empresas. Então, como a decisão ela está estabelecida na resolução da Câmara, então compete à Câmara fazer essa análise. Então, por isso a professora Fernanda conversou com o procurador e aí trouxe essa demanda. Então, se fosse o caso, fazer só uma alteração nesse dispositivo e aí vocês estabelecerem qual seria o prazo. Tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não vejo problema nenhum em alterar o prazo, certo? Se as empresas júniores precisam de mais prazo, tudo bem. O que me preocupa, e aí é de verdade, é o seguinte, é que a gente está discutindo uma alteração em alguma coisa e não tem nenhum texto associado. E normalmente, em todas as reuniões de Câmara Superior que eu participei até hoje, toda vez que se muda um dispositivo de alguma resolução ou qualquer coisa, vem uma resolução à parte, por escrito, em que está o texto que vai ser aprovado para que os conselheiros analisem aquele texto e aprovem aquele texto. E, nesse caso específico, eu posso estar errado, eu não abri o processo, confesso, tá? Mas eu não estou vendo isso, e isso eu vejo com preocupação, tá? É só uma observação, mas adianto que eu sou favorável à modificação da data que for mais adequada. Uhum. Então, eu acho bem pertinente a tua preocupação e observação, né? Na verdade, foi bem recentemente que eu falei com o procurador e ele colocou assim, né? Embora o prazo tenha transcorrido, a solução é simples, basta a própria Câmara prorrogá-lo, né? Aí solicita que é aconselhável a gente providenciar uma reunião com todas elas, o que a gente já está, né, no horizonte, ainda não temos a data, enfim, mas é nessa direção que a gente colocou esse ponto de pauta, né? Se a Câmara, ela autoriza, né, que a gente amplie esse prazo. Mas não tem uma resposta pronta para ti agora, se só essa autorização constando em ata e a gente tendo uma certidão, ela é suficiente para essa alteração, ou se a gente vai precisar mandar um texto, como você colocou, né? A gente pode até pensar numa reunião extraordinária só com esse ponto, para a gente não perder muito tempo, e a gente proceder da maneira mais correta, né? Eu posso voltar a fazer a consulta ao doutor Cássio para saber se é suficiente, caso a gente considere que essa alteração de prazo é possível, se só a certidão, né, constar na ata e uma certidão dessa reunião seria suficiente. Fernanda, eu posso falar? Claro, também, mas, pode sim. Quando a gente conversou, a professora Fernanda me procurou, se pensou também na possibilidade de produzir um texto. Mas, diante dessa necessidade, ela está trazendo a reunião, ela não trouxe o texto, porque queria-se realmente discutir qual seria esse prazo. Eu sei que poderia ter sido feito uma minuta, colocado, mas ela quis trazer aqui para o debate
coletivo de qual seria esse novo prazo. Então, o artigo aqui eu vou tentar até fazer o compartilhamento, né, da norma. Está aqui, ó, o artigo 20. As EJs que estiverem em atividades nas dependências da UFCG na data do início da vigência desta resolução terão prazo de até 180 dias para se adequarem às exigências contidas nesta resolução. O que é que pode acontecer aqui? A gente promove a alteração deixando nesses mesmos termos. Só que aí, ampliando-se esse prazo, e a gente pode estabelecer a partir de qual data. Certo? A gente pode fazer um indicativo disso. Então, o texto, basicamente, ele seria essa estrutura aqui. Competiria apenas à Câmara estabelecer esse prazo. Mas aí também, se for o caso, tá certo? Ela pode encaminhar, fazer a consulta, colocar um texto. Inclusive, se pensou até na possibilidade também de um ad referendo por conta dessa situação de urgência. Mas como a reunião estava próxima, seria interessante, ela julgou interessante, a professora Fernanda, de trazer essa discussão para cá. Inclusive, ela trouxe até, convidou também alguns representantes das EJs que estão aqui, que, se for o caso, a Câmara pode abrir espaço para que eles possam se manifestar, até em relação a como é que está essa tramitação dos processos, o que é que está encaminhado ou não, quais as dificuldades que eles encontraram, tá certo? Uhum. Emanuel levantou a mão. No artigo 20, ele diz que as EJs que estiverem em atividade, né, já estão em atividade nas dependências do FCG, na data de vigência da resolução, terão esse prazo de 180 dias para se adequar às exigências contidas nesta resolução. Aí, uma das exigências também seria passar pela unidade acadêmica. Aí, no caso, e também no artigo, segundo o artigo 8, né? E o artigo 18, ele fala sobre a questão do encerramento das atividades das EJs, né? No caso extremo. E aí, esse encerramento das atividades da EJ é dado um prazo aqui, ó, decorrido por afastamento de atividades, caso a proposta conclua pela possibilidade de readequação da EJ, será fixado um prazo para o seu cumprimento, no artigo 18, parágrafo 2º, isso no tocante ao encerramento da atividade da EJ, que não é o caso, né? É o caso da fixação da adaptação, né, a essa resolução nova. Como o artigo 8º, ele diz que tem que passar pelas unidades acadêmicas, já foi feita essa passagem, porque tem que ver se foi feita a comunicação às EJs, né? A comunicação às unidades acadêmicas, porque se fossem procurar as EJs para fazer o caminho inverso, né? O artigo 8º e o 9º, né? Já foi feito esse caminho, essa triagem? Eu acho que é importante as pessoas das EJs se colocarem. Eu acho que nós temos 9 EJs, certo? E aí, talvez elas estejam em processos diferentes, enfim, né? Eu penso que tudo que está posto nessa resolução permanece. A nossa questão hoje é ampliar esse prazo para que elas possam regularizar a sua situação conforme a resolução aprovada, né? O único dispositivo que vai ser alterado é esse dispositivo. O restante da norma ele vai permanecer. Por isso que não se trata de uma alteração substancial, não revogar toda a resolução. Poderia-se até revogar essa e publicar uma outra apenas com essa alteração, mas a proposta que está chegando é só alterar esse dispositivo. Exato, tá, esse é um dos encaminhamentos, né? Isso. Vitória Silva levantou a mão, acredito que ela é uma das... Vitória Galicés, isso. Bom, boa tarde a todos, isso mesmo, como a professora Fernanda comentou, eu sou presidente da licença atualmente. Eu só queria comentar o que aconteceu, né, que eu já vinha conversando com a professora Fernanda, a respeito do prazo.
porque na resolução está, né, os 180 dias, e contados a partir do dia que ela foi assinada, né, que segundo o documento foi em novembro do ano passado. Entretanto, a gente, enquanto TJ, a gente começou a fazer essa discussão porque o documento só foi publicado mesmo, a gente só teve acesso à última resolução de fato, ele só chegou ao site para a gente ter esse acesso esse ano. E aí a gente ficou com essa dúvida se o prazo contaria a partir desse ano ou do ano passado. Porém, caso essa ampliação aconteça, né, nesse artigo específico, tudo fica certo. É justamente esse ponto só que eu já tinha conversado com a professora Fernanda, que é com relação ao prazo. A gente teve essa dúvidazinha aí quando a gente foi enviar os documentos, e aí eu comentei com ela, só trazendo aqui para que todos entendam, né, o nosso ponto também em relação a isso. Quem mais está inscrito, Edmilson? Até aqui ninguém, só você, Fernanda. E o professor José Luiz, acabou de se inscrever. Então, Vitória, eu também fiz essa consulta ao procurador e ele falou que o que conta é a publicação, né, no boletim de serviço. E aí a publicação tem relação com a data de novembro mesmo, não de fevereiro. Então, por isso o prazo realmente expirou. Pode falar, Zé Luiz. Professor Zé Luiz, depois o professor Anderson. É só uma dúvida, porque eu confesso que eu não conheço a resolução ainda, mas eu fiquei pensando aqui, se a gente altera agora esse prazo, tem que alterar a data da resolução, não é? Não, professor. A gente só cria uma nova resolução, uma resolução que altera essa resolução maior. Tá. É uma resolução que aponta para uma mudança. Tá. A gente vai dar uma nova redação para esse quesito. Estou dizendo assim, a gente, enquanto instituição UFCG, tá bom? Porque a decisão é dos conselheiros, é da Câmara. Tudo bem, é só essa dúvida mesmo. Tá bom. Professor Anderson. A minha dúvida é nessa direção, mas pelo que eu entendi agora, seria criar uma nova resolução só para colocar isso. Ficaria só... na verdade, seria como se fosse uma correção. Isso, professor. Mas pelo que eu entendi, mas só para complementar, pelo que eu entendi, Fernanda falou que vai ter uma reunião com as EJs ainda. Aí eu não sei se eu vou ter uma reunião com a EJ. Terminou, Anderson? Não, eu só ia completar. Se vai ter uma reunião ainda para entender parte da demanda, das dificuldades, enfim, talvez até para decidir um novo tipo de prazo, não seria melhor ter essa reunião primeiro para saber se a gente vai prorrogar por 90 dias, por 60, por outros 180? Uhum. E, enfim, qual é a viabilidade para saber qual é o... Eu não tenho nenhum problema em prorrogar, é só para entender o que significaria. Entendi. Seria... Se já passou o prazo, já está. Enfim, também não me parece que seja nesse momento. Como ninguém vai conseguir completar agora, nem necessidade de reunião extra. Na próxima reunião, a gente volta já com esses dados, que seria só uma prorrogação mesmo. Entendi. Seria um pouco dessa coisa burocrática. Qual é a logística disso aí? Se não seria melhor já ter para ver essa viabilidade deles. Isso. No primeiro momento, o que eu pensei era de dar essa oportunidade, né, depois também de conversar com a Procuradoria Federal, para que todas as EJs regularizassem, uma vez que nenhuma encaminhou a documentação no prazo estipulado pela resolução. Então, a gente traz para a reunião, primeiro para fazer essa discussão, né, que a gente está fazendo agora, que está sendo muito interessante, né? E a ideia da reunião é de nos aproximarmos mais das EJs, né? Da gente ter uma relação mais orgânica com elas. Não só para esse caso específico, mas do acompanhamento mesmo, né? Porque elas estão vinculadas à Propex, né? Sobretudo a partir dessa resolução. Mas aí, pensando com você, Anderson, e também compartilhando com essa Câmara, né, com os conselheiros, se a gente entende que talvez seja melhor
fazer essa reunião, né? Saber como é que está cada EJ em relação às providências dessa documentação, para que a gente tenha um prazo até mais factível, né? Porque aí a gente vai saber se elas precisam de 60, de 90, e aí a gente pode voltar com esse ponto já com a redação correta, né? Considerando a situação deles e quanto tempo eles precisarão para finalizar, entende? Pode ser um encaminhamento também. Ou a gente delibera agora para alterar, e aí se delibera para alterar, a gente pode pensar num prazo ideal, sei lá, né, um prazo de 120 dias, 90, 120 dias, é uma possibilidade, e aí as EJs todas vão se organizar para cumprir esse prazo, ou a gente retira esse ponto, não delibera sobre ele, ele volta na próxima pauta com uma clareza muito maior do prazo que será necessário para que todas respondam a essa resolução. Certo? Entenderam? Zé Luiz. Professor Luiz Augusto e depois Zé Luiz. Desculpa, para mim é porque eu não estou vendo aqui, você vê, né? Agora eu já sei onde vejo. Eu também, como Zé Luiz, não sou habituada a usar essa plataforma, mas realmente, Luiz Augusto e Zé Luiz, agora eu já sei onde olhar. Obrigada. Antes da gente continuar aqui, eu queria só fazer uma pergunta a um dos representantes das EJs que estão aqui, acho que foi Vitória que falou. Vitória, tem algum representante das EJs chamado José Victor Alcântara? Eu estou perguntando isso porque está solicitando acesso à sala. José Victor é representante da Pórtico no ano passado. Se eu não me engano, se for esse, pode liberar a entrada. Ele continua no movimento com a gente. Pronto. Então, a gente acabou de aceitar. Seja bem-vindo, José Victor. A reunião, a gente só precisou confirmar se era conselheiro mesmo por conta de uma questão de organização da reunião. Só lembrando que você está na reunião como convidado, é um prazer que você esteja aqui conosco, mas para efeito de votação, a gente pede que, por favor, você não vote nas enquetes, tá bom? Agora, era o professor Luiz que pediu a palavra. Pode falar, professor Luiz. Olá, boa tarde a todos. Aqui é o professor Luiz, assessor de pesquisa e extensão do Centro de Engenharia Elétrica e Informática. Eu trabalhei ativamente na confecção dessa normativa, eu fiz parte da comissão, então eu a conheço muito bem. A gente foi muito bom ter aprovado essa resolução, assim como outra anterior a ela, que eu também participei, que foi a resolução relativa às associações estudantis, né? Mas minha sugestão de encaminhamento sobre esse ponto é que a gente já aprovasse uma normativa estabelecendo um prazo. Porque, mesmo que nós esperemos mais uma assembleia, mais uma reunião aqui da Câmara Superior, após ouvir os estudantes a respeito da situação, em qualquer das situações será deliberado um prazo. Então, acredito que nós já podemos nos antecipar e já fazer essa deliberação, porque ouvi-los e conversar com eles e tudo mais levará ao mesmo efeito, né? Que será estabelecimento de um prazo. Então, por questão assim, de celeridade, eu acredito que é até interessante para eles também já se reunirem já com algo que já foi deliberado, definido, para que assim, eles possam dar encaminhamento a seus devidos registros, que a gente já saísse no dia de hoje com essa resolução aprovada, estendendo um prazo para eles. Então, essa seria a minha sugestão de encaminhamento. E um outro argumento para essa sugestão é que eu entendo que cabe exatamente à instituição definir o prazo e aqueles que fazem parte das EJ, então, uma vez foi definido o prazo, atender o prazo. Então, do meu ponto de vista, a prerrogativa é justamente da Câmara Superior, né? De definir o prazo para que, então, aqueles que pleitearão o seu devido registro possam atender, né? Então, eu acredito que, em razão desses dois argumentos que eu trouxe, a gente já deveria deliberar isso no dia de hoje,
E é só a título de sugestão, do meu ponto de vista, eu acredito que a gente poderia dar 6 meses, para que já seria um tempo suficiente para que eles pudessem fazer esses registros. E levaria mais ou menos até o final do ano, né? Até o fim do ano 2025. Obrigada, professor Obrigado. Luiz Augusto. E agora o professor José Luiz. Deixa eu só olhar aqui. Me perdoe se eu não estiver entendendo, mas eu acho esse artigo temporal demais. Eu fiquei me perguntando, por exemplo, se a gente aprova ele a partir de hoje, as empresas terão 180 dias a partir de hoje. Mas se daqui a 2 meses surgir uma nova empresa, a redação não deveria ser diferente? Por exemplo, que as empresas tivessem 180 dias a partir de sua criação e não da data da resolução? Porque me parece que a resolução ela é temporal. É a partir de hoje, acho que já existe, mas pode surgir outras. E como é que vai ficar o tempo de regularização das próximas que virão com esta resolução? Então, eu fiquei aqui analisando, não sei se é ignorância de minha parte, que a redação poderia ser que as empresas devem se regularizar no prazo de tantos dias ou meses a partir da sua criação. É o que eu entendi, é o que eu estou pensando aqui. Então, posso falar? Tem alguém? Tem Kira. Professor Kina levantou a mão. Não, eu ia tentar esclarecer, mas eu acho que a senhora vai fazer a mesma coisa, então... É melhor a corretora falar. Pode falar. Não, é porque é o seguinte, eu entendo que esse artigo ele se aplica às empresas que já existem, que precisam se adequar às novas normas. As empresas que vão ser criadas, elas já têm que ser criadas dentro das novas normas. Exatamente. Então, esse caso de adequação, ele não se aplica às empresas que ainda, porventura, venham a surgir. Era exatamente isso, né? Porque essa é como se fosse esse artigo é como se fosse um artigo de transição, né? Assim, tem uma nova, vamos dizer, tem uma nova institucionalidade para elas. Então, todas que já existem teria esse prazo para se adequar. E as que vão surgir, né? Só chovendo no molhado, o professor Kila acabou de falar, elas já surgem, devem surgir com toda a documentação que foi exigida para esses que ainda não tinham apresentado, tá certo, Zé? Obrigada. Então, nós temos 2 encaminhamentos. Mais alguém? Um encaminhamento, né, do professor Anderson. Uma pergunta, professora. Pois não. Foi conversado... A senhora disse que já teve alguma reunião com a... Não, com as EJs? Com as EJs, não? Ainda não? Qual seria o prazo razoável? A minha dúvida é essa, porque se a gente dá, sei lá, 6 meses, sugestão de Luiz Augusto, que me parece um prazo razoável, e esse prazo não é razoável, daqui a 6 meses a gente vai estar discutindo isso de novo. É só uma dúvida. Não. Então... Pode até perguntar alguém aqui, né, das EJs, para saber. Né? Mas antes, deixa eu só fazer uma reflexão. Acho que o encaminhamento do professor Anderson foi exatamente da gente pensar nesse prazo razoável, mas pensá-lo à luz de uma reunião com todos os presidentes de EJs, né? E aí a gente teria um termômetro maior para medir um pouco aí qual seria esse prazo razoável a partir do que eles já se movimentaram na direção da busca ou, né, da busca mesmo dessa documentação, né, que é exigida. A gente teria vamos dizer assim, um prazo mais realista, né? O outro encaminhamento é na direção do que o professor Luiz Augusto colocou, da gente pensar um prazo aí largo, né, de iguais 180 dias, talvez com a diferença de que a gente vai acompanhar muito mais de perto agora essas EJs. A gente vai estar, né, dialogando com eles e prestando maiores informações, né,
ajudando naquilo que estiver ao nosso alcance, enfim, que foi o que o procurador disse em seguida, né? Vou até repetir aqui, quando ele diz não tinha problema, era só trazer para a Câmara, não tem problema no sentido de que é possível encontrar uma saída para esse impasse, né? Mas que, como é que ele colocou aqui? Entretanto, é aconselhável providenciar uma reunião com todas elas, chamar a atenção para o descumprimento e cobrar delas providências resolutivas. Do contrário, o prazo da prorrogação expirará sem atendimento uma vez mais. Então, a gente não quer que isso se repita. Então, a gente está aqui para realmente resolver essa questão a partir dessa proximidade com todas elas, certo? Então, Edmilson queria falar, né, Edmilson? Não, era só para sugerir, caso alguém das EJs que estejam aqui presentes queira falar em relação ao tempo. Professor Luiz Augusto levantou a mão. E Yasmin também, que é uma das representantes. Professor Luiz, a palavra. O senhor está com a palavra, viu, professor Luiz? Professor Luiz Augusto, pode falar. Boa tarde novamente, né? Eu gostaria de destacar mais um aspecto com relação ao prazo. O prazo de 6 meses sugerido, que vai até o fim do ano, obriga as EJs façam regularização ainda nessa gestão das próprias EJs, tá? Porque no fim do ano, eles mudam de gestão. Então, tem a gestão 2025 e qualquer prazo que passe para o 2023 vai em prazo na gestão de 2026 das próprias empresas júnior. Então, eu particularmente acho que um prazo para além do ano 2025 pode fazer com que isso caia até numa gestão do próximo ano, que terá poucos meses para que façam regularização, né, da situação deles. Então, novamente, me parece que limitar esse ano seria o mais adequado, sabe? Para a gente garantir essa regulação o mais rápido possível. E dar o prazo para a gestão completa, né? Vai até o fim do ano, até dezembro. Yasmin, fique à vontade. Boa tarde. Esses prazos que vocês estão colocando, eles são excelentes e, em alguns casos, até extravagantes, porque, pelo que eu observei, esses documentos que vocês pedem de regularização são documentos básicos que todas as empresas têm. Então, eu acho que foi só uma questão de falha na comunicação e esse recebimento da informação de que a gente precisaria. Então, eu acho super tranquilo e dar esse prazo que vocês colocaram é super atendível. Obrigada, Yasmin. Então, se quiser, eu posso até reabrir aqui o processo que originou a construção dessa resolução. Posso projetar aqui, tá bom? Pode ser? Pode. O professor Anderson Escarda se inscreveu. Tendo em vista o que foi colocado até agora, eu acho que a gente vota logo uma data. Não sei se alguém vai querer a outra proposta ainda, mas do meu lado, eu retiro. Se retira, né? Então, a gente tem uma única proposta que foi encaminhada pelo professor Luiz Augusto, né, que está em consonância com o nosso entendimento também de que a gente, a partir dessa reunião, definisse que prazo será esse, né, para que as EJs encaminhem a documentação, certo? Ok. Obrigada, Edmilson. A gente viu que foi em novembro, né, de 2024. A gente tem aqui o processo que gerou, né, ele foi gerado a partir da Unidade Acadêmica de Engenharia de Petróleo,
professor Luiz Augusto, né, como colocou, fez parte dessa comissão da construção. Nós temos aqui a resolução com a data de sua publicação no dia 11 de novembro de 2024, assinada pela presidente da Câmara à época. E nós temos aqui, por final, no processo, o despacho desta secretaria dos órgãos deliberativos superiores, encaminhando para a Propex para conhecimento e demais providências. Obrigada, Edmilson. Então, a gente pode botar em votação, né, os que são favoráveis, a gente ampliar o prazo para 180 dias, né, prazo esse entendido como um prazo suficiente para que as EJs possam regularizar a sua situação e atender à resolução, né, que foi criada em novembro de 2024. Então, os que são favoráveis, a gente pode... Professor Luiz Augusto, antes de votar, ele está pedindo para falar, professora Fernanda. Ou não? Professora Fernanda, apenas na redação, eu sugeri que fosse prazo de 180 dias a contar da publicação da nova resolução. Para não haver dúvida, 180 dias relativo ao prazo findo da resolução anterior, né? Que seria menor. Então, no caso... Então, a partir do dia de hoje, né? Isso. Não, a partir da data da publicação, professor Luiz. Isso, da data da publicação. Não é hoje, né? Mas, por exemplo, se a gente publicar ela dia 30 de maio, vai ser mais 6 meses a partir do dia 30 de maio. Isso, exatamente. Então, a proposta que o professor Luiz Augusto está sugerindo aqui é de que esses 180 dias ele seja a partir da data da publicação da resolução que vai alterar esse dispositivo. Todos entenderam que é a sugestão dele, o encaminhamento? Vai sair uma data atual, e dessa data atual, em que ela for publicada, conta-se 180 dias. Claro para todo mundo? Podemos colocar aí o dispositivo para votação, por favor? Sim, eu estou preparando a enquete, tá bom? Tá certo. Lembrando que eu vou liberar a enquete aqui e, por favor, só votem os conselheiros da Câmara, tá bom? Lembrando que se tiver titular e suplente, a votação deve partir do titular. Temos mais alguns conselheiros. Temos mais um voto. Pronto. Mais alguém para votar, que seja conselheiro.
Acredito que não. Então, a alteração ela foi aprovada, né? A sugestão de alteração ela foi aprovada com 18 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. Tem como projetar, Edmilson? Acho que é porque está essa tela aqui, né? Sim, projetar o quê, Fernanda? A resolução? O resultado da votação, que sempre aparece para a gente. Chat. Mas eu posso tirar aqui. Não, tranquilo, ele estava com outra. Tá certo. Tá aí no chat. Fica aparecendo agora no painel. Não, estou vendo. É que eu estava aberto outro ícone. Então, essa Câmara aprova nesse novo prazo, né, essa ampliação de 180 dias, contados a partir da publicação da resolução, que irá gerar alteração, com 18 votos favoráveis e uma abstenção. É isso, pessoal. Esse era o nosso último ponto. A gente agradece a participação de todas e de todos e vamos para a reunião agora de junho, né? Já vai ser São João. Então, tudo de bom, uma boa tarde, uma boa semana para a gente e até junho, tá bom? Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde. Tchau, um abração. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal.